O Ironman Portugal foi mais uma vez um tremendo sucesso. Mais de 4.000 atletas competiram em Cascais num evento que conseguiu novamente superar as expectativas de todos. Quanto a mim, consegui vencer o Ironman 70.3 e neste podcast vou falar da minha preparação e experiência na prova que fechou da melhor maneira a minha época. As inscrições para o próximo ano já estão abertas e, portanto, não percas tempo e garante já a tua vaga naquela que será a tua prova de 2024. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Tricast. Hoje vou fazer um debrief do que foi a prova de Cascais, o que foi a prova do passado dia 21. Estou a gravar isto a uma quarta-feira, deu tempo para absorver um pouco a prova, também descansar e organizar aqui um bocadinho as ideias para também falar com vocês e fazer no fundo um vídeo que é idêntico ao que eu fiz para Lati. Foi um vídeo que teve muito sucesso, foi um podcast barra vídeo que teve muito sucesso e portanto decidi repetir, houve bastantes pessoas a pedi-lo e vou tentar fazer no fundo algo parecido, tentar ser se calhar um bocadinho mais resumido porque demorei muito na outra, também havia se calhar mais para dizer e no fundo responder às vossas questões, houve algumas questões, eu organizei-as, vou tentar ir respondendo ao longo do discurso e aquelas que eu não conseguir eu respondo no final. Portanto, basicamente introduzindo um pouco aqui o podcast. Eu consegui a vitória no Ironman 70.3 Cascais, que era um grande objetivo que eu tinha para este final de época, especialmente depois de Lati, em que eu fiz o Campeonato do Mundo, e não tive, se calhar, a prova exatamente como eu queria. Eu queria ter a oportunidade de ter mais uma tentativa em Cascais e tendo a prova aqui perto, ia ser difícil estar a ver a prova e não competir. Por isso decidi treinar para essa prova, manter um bocadinho já a forma que eu trazia de Lati e aproveitar esse balanço para conseguir melhorar um bocado os erros que eu tive e fazer uma prova mais próxima daquilo que eu acredito que consigo valer na distância. Vou-vos mostrar o treino, exatamente como da outra vez. Um, Esta preparação foi um pouco diferente. Vocês podem estar a ver o meu training peak está cinzento, isto porque eu fiz o meu planeamento próprio, treinei com o grupo, com a minha equipa de natação, mas o treino de ciclismo e corrida eu fiz por self-coach. Estou num período de transição e acabei por decidir fazer a minha própria preparação porque queria experimentá-lo, queria testar algumas coisas diferentes e foi um pouco por aí. Em relação aos treinos que eu fiz, eu vou apresentar-vos, vou-vos mostrar as últimas 4 semanas, ou seja, as 3 semanas de carga antes da semana de taper, sendo que eu antes disto já tinha feito trabalho. Eu após Lati comecei logo a treinar com o intuito de Cascais, logo na semana a seguir decidi fazer Cascais, e estas são apenas as últimas 3 semanas que eu efetuei de treino. Como podem ver também, a carga diminuiu em termos de horas. Destas semanas todas que vocês vão ver, esta foi a semana com mais horas e chegou às 22, 21 horas e 57 minutos. Isto porquê? Primeiro, fiz muitos rolos, fiz muito trabalho de rolos e isso fez com que reduzisse um pouco o tempo, porque no rolo eu acabo por conseguir em menos tempo fazer mais trabalho e então aproveitei para privilegiar um bocadinho mais também a recuperação e as semanas andaram sempre entre as 20 horas, 20, 22. Portanto, antes desta havia algumas semanas de 22, 23 horas, mas vou mostrar apenas as últimas 3. Vou focar-me no trabalho que fiz, ou seja, o meu intuito após Lati era melhorar alguns aspectos. Primeiro, conseguir ter uma maior endurance muscular no ciclismo, ou seja, aguentar muito mais aquela segunda metade do ciclismo, conseguir chegar lá bem e isso permitir-me entrar na corrida melhor e conseguir fazer um ciclismo com mais potência, que é uma coisa que eu preciso meter watts, não chega a ser aerodinâmica, é preciso ter watts, e isso era importante eu ganhar endurance muscular para aguentar durante 2 horas e 10, 2 horas e 20 uma determinada intensidade de 70.3. Porque não chega a vocês conseguirem fazer 3 vezes 20 minutos em race pace, mas isso dá 1 hora e é repartido em 3 séries. Vocês precisam na prova de conseguir fazer durante 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 3 horas, o que for a vossa duração de 70.3 de bike, essa potência. Portanto, era fundamental eu ganhar mais endurance muscular.
E daí eu ter feito algum trabalho de endurance, que é no fundo zona 2. É um pouco antes do primeiro limiar, LT1, e eu, no meu caso, fiz entre 240 e 250 watts. E trabalhei também, como veem aqui na terça-feira, fiz 4 vezes 10 minutos threshold, e na quinta fiz então 2 vezes 25 minutos zona 2, que é 240, 250 watts. É um pouco abaixo do race pace, mas permite-me ter 50 minutos, uma hora e meia de zona 2 e vocês vão ver que, ok, sentem que é um trabalho, mas faz. É mais psicológico quase que físico. É uma intensidade, é aquela intensidade de, ok, eu sei que estou a fazer força, mas por outro lado vocês conseguem sustê-la durante muito tempo e conseguem gerar algumas adaptações, especialmente neste caso, no meu caso, eu senti que me gerou adaptações a nível muscular, ou seja, conseguia aguentar um determinado power e sustê-lo durante mais tempo e ter mais conforto em voltas longas com intensidade, acabar a volta mais forte. E eu acho que, e eu já para trás desta semana tinha feito este tipo de trabalho, fui progredindo e aqui fiz 2 vezes 25. O threshold, porque nesta fase eu ainda queria meter intensidade, queria adiar ao máximo o race pace, porque eu queria melhorar. Ou seja, o race pace já é quando vocês estão a afinar. Vocês têm de tentar subir o vosso threshold, neste caso, para conseguirem que o vosso race pace seja melhor do que na outra prova. Se vocês estiverem sempre a trabalhar race pace é zona 3, portanto não vão conseguir só fazendo race pace melhorar os vossos race paces. Portanto, a ideia é, antes de chegarmos à fase final, conseguirmos subir um pouco a nossa zona 4, e esse era o meu objetivo, que é trabalhar a zona 4. Na corrida também fiz na quarta-feira 4 vezes 6 minutos threshold e no fim de semana fiz 3 vezes 20 minutos race pace, 270 watts. Este foi o primeiro treino que eu comecei a fazer race pace. Para trás tinha já muito trabalho de threshold feito, ou algum trabalho, também não tive assim tanto tempo depois de Lati. E fiz uma corrida build, portanto uma corrida progressiva, no domingo, 20 minutos a 3:40, 15 minutos a 3:30 e 10 minutos a 3:20, sempre progressivo. Isto foi outra alteração que eu fiz. Eu comecei a fazer o treino de intensidade de bike no sábado e o treino de intensidade de corrida no domingo, para ter mais tempo de recuperação, porque eu antigamente estava a fazer bricks, ou seja, fazia a intensidade no sábado de bicicleta e saía para a corrida com intensidade. E sentia que tanto a bicicleta como a corrida não eram exatamente aquilo que eu queria, porque quando fazes um treino em brick, tu acabas sempre por nunca estar a 100% na corrida e na bicicleta também não podes te esticar demasiado, senão vais fazer um treino demasiado intenso e não vais depois ter qualidade na corrida. Portanto, eu preferi separar para fazer treinos mais longos e com mais intensidade, e senti que foi produtivo. Não sinto a necessidade de fazer demasiados bricos, porque já tenho muitas provas feitas e sei que consigo correr depois da bicicleta. Ok, avançando para a semana seguinte. Esta foi a última semana de carga acima das 20 horas, porque a outra já começa a afinar. Ahm, Em relação ao que eu fiz de intensidade, fiz o aerotest no Porto Alto. Eu fui com a bicicleta do meu pai, a Chive, para a prova, e portanto tive de fazer os testes com o Bernardo para afinarmos a parte de aerodinâmica na Chive. Conseguimos muito bons ganhos, testámos algum equipamento novo e acaba por ser um treino de intensidade, porque vocês fazem intensidade muito perto de prova, zona 2, zona 3, mas durante muito tempo. Portanto, deu ou quase 80 km em 2 horas e 10, portanto, vocês percebem que não é propriamente a brincar, é um treino. No dia a seguir, fiz 4 vezes 7 minutos, progredi um pouco o treino da outra semana. Eu andei muito nisto dos 4 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 4 vezes 8. Foi muito isto que eu fui fazendo, porque é algo que eu fazia como meu treinador e eu acredito que ou seja, eu gosto de trabalhar por estes tempos, 6, 7, 8 minutos de threshold, alterar um bocadinho as repetições, são 3, são 4 e ir crescendo este tempo. Assim funciona e por isso não quis alterar muito esta lógica que já vinha de trás. Fiz endurance, aqui foi uma volta toda ela em zona 2, com parte do cooldown na quinta, portanto eu aproveitava as quintas para fazer o endurance, porque sabia que sexta era sempre um dia mais tranquilo e permitia-me chegar ao fim de semana recuperado para fazer sábado. Neste caso fiz o maior treino de bike e no domingo fiz o maior treino de corrida. Fiz 4 vezes 20 minutos em race pace, 270 watts,
e no dia a seguir fiz 3 vezes 5 km progressivos, que no fundo foi o meu treino maior, 22 km. Foi um treino que me saiu muito bem e fiz a primeira repetição, o objetivo era ser 3,35, a segunda de 5 km a 3,30 e depois 5 km a 3,25, que era o meu objetivo de race pace. E eu consegui sempre fazer, neste caso acho que fiz 3,35 a primeira rep, mas a 3,30 já foi abaixo de 3,30 e a 3,25 fiz em 3,22, 3,23, ou seja, muito confortável. O pulso nunca atingiu a zona 4, ou se atingiu foi mesmo a entrada da zona 4, era exatamente o meu objetivo. Estes treinos vocês não os façam para a melhor média possível. Vocês não têm esse interesse. Vocês querem fazer médias muito próximas daquilo que vão fazer em prova. Porque eu, obviamente, se fizer 3 vezes 5 km na melhor média possível, vou conseguir andar muito mais rápido. Mas o objetivo é sempre a consistência. E, portanto, vocês fizeram uma semana com carga, não podem chegar aqui a este treino e acabar a última rep a 3 ou a 3,5, porque isso aí é, no fundo vão deixar muita marca e não estão a fazer intensidade de prova, que no fundo é o que vocês precisam. Tornarem-se eficientes no vosso ritmo de prova. Se o vosso ritmo de prova para 70,3 é 4,30, vocês têm de ser realistas e fazer este tipo de treinos a 4,30 e não a 4, porque vocês se calhar conseguem fazer a 4, mas vocês não se esqueçam que na prova vão ter 90 km em cima e a natação e as transições e a coisa não sai a 4, é impossível. Portanto, foi isto, foi uma semana com 21 horas, mas com muita intensidade, e eu acho que isto é que fez a diferença. Conseguir recuperar, assimilar, fiz 75 km de corrida, foi uma semana muito boa, foi a minha semana maior de corrida, e estava a sentir-me a assimilar bem o treino. E, portanto, acho que treinei as horas que foram necessárias e consegui meter a qualidade suficiente. Os quilómetros que vocês veem aqui não estão certos, porque, como fiz muito trabalho de rolos, os quilómetros não são contabilizados. Pronto, a última semana antes do taper, foi uma semana em que já reduz um pouco, mas não reduz assim tanto. Muitas vezes as pessoas chegam à semana 2 semanas antes e começam já a fazer um taper demasiadamente agressivo. E eu acho que em Lati fiz esse erro, ou seja, fizemos um taper se calhar demasiado cedo e talvez tenha perdido um bocadinho daquilo que tinha, não sei. Mas mantive um pouco a mesma lógica, fazer threshold na bike, queria manter a intensidade alta. Sabia que na prova também ia andar em zona 4, principalmente na fase inicial, portanto quis manter. Fiz 4 vezes 6, ou seja, eu fiz 4 vezes 6, depois 4 vezes 7. Esta semana, como já estamos a aproximar da prova, já voltou aos 4 vezes 6, mas vejam que mantém sempre. Não preciso de estar a alterar muita coisa, simplesmente para mim este sistema funciona. 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 3 vezes 8. Portanto, eu trabalho muito, fazemos sempre assim, foi assim que eu me habituei e para mim, threshold assim funciona e eu gosto de fazê-lo. Depois fiz endurance no sábado, antes da corrida, a última corrida a sério, que foram 10 km em race pace para 3,25. Ou seja, fiz quase a distância da prova num ritmo de endurance, 80 km, 2 horas e 20, obviamente com trânsito, carros, mas fiz o percurso da prova. E depois saí então aí em brico, foi o único brico que eu fiz para 3,25. Ou seja, saber se depois de uma bicicleta com intensidade, no percurso, com uma transição para corrida, eu consigo sair 10 km a 3,25 e estar relativamente bem. Não me senti especialmente bem neste treino, não me deixou muita confiança, mas eu fiz o treino e, portanto, completei os 10 km nos 3,25. Achei que não foi exatamente com o conforto que eu esperava, mas também não tinha os ténis de carbono, tinha desgaste, não é, da preparação, ainda não estava descansado e, portanto, acreditei que com o descanso, os ténis de carbono e num dia talvez um pouco melhor, eu conseguisse os 3,25, ou pelo menos perto, porque o percurso de Cascais é muito mais duro do que o percurso em que eu estava a fazer isto. Estava a correr em Algés e é plano, e em Cascais nós sabemos que a maratona, a meia maratona e a maratona são com alguma dureza. Pronto, semana da prova. Uh, Tentar ser rápido nesta semana. Foi uma semana em que eu estive a trabalhar no Hotel Quinta da Marinha, em que estou lá basicamente a ajudar todos os clientes e todos os profissionais que estão lá hospedados
com todas as informações que eles precisem, seja de percursos, de horários, de informações do hotel relativamente à prova, encaminhá-los para o mecânico, encaminhá-los para a massagem, encaminhá-los para tudo, porque o hotel está preparado para receber os atletas da melhor maneira. Portanto, temos montes de condições para eles e eles precisam de informação para saber as coisas. Foi também lá o briefing dos profissionais e a press conference, e portanto, no fundo, eu estou lá a ajudar em tudo o que tem a ver com o Ironman. E é uma semana sempre fantástica, porque para mim, que vou fazer a prova, estou ali e estou mais focado em ajudar os outros do que propriamente em pensar na minha prova. Então não ficas sequer tão estressado, porque estás naquela de ajudar as pessoas que não conhecem as coisas, tu já conheces muito bem o percurso. E permite também estar mais desligado. Estás no ambiente da prova, mas ao mesmo tempo estás desligado da tua prova. Por um lado pode parecer mal, porque não estás focado no que tens de fazer, mas sinceramente gosto de estar lá e tive imensas conversas com profissionais, falei com o Patrick Lang, falei com o Peter Emmerich, que foi o vencedor, falei com o Clément Mignon, com o Marjolaine Pierre, falei com o Josh Amberger e com o Ian Stratman, portanto, com o Thor. Portanto, basicamente todos os atletas top estavam lá, porque são os atletas que têm a oportunidade de ficar no hotel, suportados pelo Ironman. E foi espetacular poder ajudar atletas que para mim não digo que seja fanático deles, mas são atletas que eu respeito muito, que são grandes atletas, e poder estar ali com eles e ver o que é que eles estão a fazer é espetacular. Dizer, por exemplo, que o Patrick Lang tinha um suporte tremendo, estava com a Júlia, que é a mulher dele, que é a agente dele também. Um, e tinha um mecânico, duas bicicletas iguais, ou seja, ele tinha duas bicicletas exatamente iguais para competir. Caso uma falhasse, ele tinha a outra. Um mecânico especialista da Canyon, muito conhecido, costuma aparecer nos vídeos, que também trata da bicicleta do Frodeno, estava lá, e o seu massagista. Portanto, veja-se o suporte que este tipo de atletas têm e a forma como ele estava no hotel, ou seja, ele delegava toda a pressão de saber coisas e de horários para a mulher dele e para o massagista e para o que fosse. E ele focava-se no descanso e na recuperação e em executar os seus treinos. Veio a ter aquele azar de falhar a transição, que foi um erro de rookie, mas pá, foi um erro, pronto, pode acontecer a qualquer pessoa, mas fascinou-me um bocado o Sport e a qualidade que eles têm, não é? Poder ter com ele duas bicicletas exatamente iguais, de topo de gama, um mecânico, um massagista, ter o apoio da Júlia também, portanto é outro nível e faz sentido para um atleta da dimensão dele. Nesta semana fiz uma semana péssima em termos de treinos, mas lá está, tinha o taper, estava lá num hotel durante o dia, mas consegui fazer o mínimo necessário. E basicamente de intensidade fiz na terça 5 vezes 1 km em ritmo de prova, 3 vezes 10 minutos no rolo, em casa ao fim do dia, a 270 watts. O resto foi easy, natações, e chegámos à prova. Pronto, basicamente da preparação é isto. Vamos entrar um bocadinho, se calhar, a falar o que foi a prova. Eu queria passar também que tive lá no hotel e esta experiência na semana da prova. E no fundo, agora falando da prova, eu portanto, fiz o check-in na sexta, tudo normal, tudo a correr naturalmente, sentia-me bem, não tinha problema nenhum de pré-prova, como às vezes as pessoas têm, tudo tranquilo, muito tranquilo, sabe? Até estava se calhar preocupado por estar tranquilo demais, porque também estava muito focado no que eu queria fazer na prova e no meu objetivo, que era melhorar o ano passado, o que fiz o ano passado e conseguir a vitória. Houve uma pessoa que me perguntou em relação à alimentação, o que é que eu comi no jantar, pequeno almoço e não sei o quê. Eu fiz tudo exatamente normal, comi a comida que estava lá no hotel, portanto não tive esse cuidado de procurar comer alguma coisa específica. Simplesmente evito a fibra. Se, Normalmente eu como saladas, mas nos dias ali antes talvez evitar isso. Evitar comidas mais pesadas, mas é simples, é ter uma proteína limpa,
seja frango, seja peixe, seja o que for. E hidratos, massa, arroz. Se vocês usarem o arroz, eu acho que é sempre melhor que a massa. Há sempre a tendência da massa ser um pouco mais inflamatória, mas numa semana de prova vocês, pá, acho que também têm de estar mais calmos, poderem comer aquilo que vocês vos apetece, sentem-se bem e desde que não cometam nenhum erro grave, está tudo tranquilo. O pequeno almoço da prova é sempre o mesmo, é aveia com fruta e mel e canela, ou seja, hidratos e hidratos, não, não há muito que fugir a isso. Em relação ao amanhã da prova, tudo tranquilo, fiz o meu aquecimento. Fiz o meu aquecimento, aconteceu uma coisa engraçada, eu estava a aquecer e no escuro, não é? Portanto, de noite, e vinha uma pessoa a correr, não é? Um homem a correr, passou por mim, eu vi que ele olhou assim meio estranho, e pronto, passámos e do nada eu ouço ele a dizer: "Oh, Hugo, é hoje! É o sub 4! É hoje o sub 4!" E era uma pessoa que acompanhava o podcast e opá, foi ali um bocado antes da partida, no escuro, sem ninguém, já ali para. Fui correr, eu gosto de fazer o aquecimento assim mais afastado das pessoas. Epá, e foi giro e foi um momento descontraído. Ahm, Epá, e sente-se muito o apoio, já aqui para a frente posso falar disso. Mas pronto, tudo tranquilo, fui para a partida, muito em cima da hora. Pá, pronto, falhei nisso. Cheguei muito em cima da hora, a pessoa chega às vezes com tempo, mas começas a estas coisas, aquecimentos, depois veste, depois não metes a vaselina na perna, tens de voltar a tirar o fato, perdi muito tempo nisso. Cheguei à partida muito em cima da hora. E como vocês sabem, existe o rolling start e as pessoas já lá estavam. E portanto eu cheguei, consegui furar um bocado, mas fiquei muito para trás. Então acabei por partir na natação muito atrás, parti para aí com cento e tal pessoas à minha frente. E as pessoas vão partindo de 5 em 5 segundos, ou seja, eu parti, sei lá, 1 minuto e 40, 2 minutos depois dos primeiros. Mas não interessa porque vocês só contam o tempo a partir do chip. Por outro lado, interessa porque perdem as referências dos primários e têm mais confusão na natação. Ahm, mas pronto, eu parti, saí completamente sozinho, sem referências, fui sempre a passar gente. A natação foi muito melhor do que eu estava à espera. Eu senti-me a nadar sempre muito por fora e acabei por fazer até uma natação bastante bem conseguida. Uh, Fiz o quinto melhor tempo da geral, portanto, acho que o segundo ou o terceiro do age group. Portanto, fiquei relativamente satisfeito. Não foi um segmento em que eu tivesse à espera de fazer uma prestação brutal, ainda para mais sozinho, mas acabei por fazer a minha defesa, fazer o meu segmento, ganhar tempo a muita gente e também não me desgastar por aí além. Por isso, satisfeito com a natação, foi um check. Transição correu tudo natural, começo a habituar-me um pouco mais a estas transições maiores, com uma corrida dentro do parque muito maior, com uma necessidade de saberes exatamente onde estão as tuas coisas, o teu saco, a tua bike, porque são muitas bicicletas, são muitos corredores e é preciso exatamente saber isso. E isso foi uma coisa que eu fiz na perfeição. Sabia exatamente onde é que estava o meu saco, sabia o corredor, sabia o posicionamento da minha bike e consegui fazer tudo natural. Montei na bike, montei na altura com o João Dias, que é o meu colega de equipa, que também foi fazer a prova, e começámos a bicicleta juntos. Eu passei-o nessa altura, fomos a parte toda até o início da subida da Malveira, mais ou menos a passar, seja profissionais femininas, seja age groups. Portanto, eu fui a começar a passar gente. Então, apesar de ter saído em quinto, com o melhor quinto, melhor tempo, como eu parti mais atrás, havia muita gente à minha frente que partiu nas primeiras vagas e que, apesar de ter feito pior tempo que eu, estava à minha frente na estrada. Começámos a subir a Malveira, foi uma subida normal. Eu ia a fazer os meus valores, 300 watts, mais ou menos, ia em zona 4, zona 3 alta. Sabia que aí tinha de gastar um pouco a minha energia, porque a subir vale a pena meter um pouco mais de força. Foi tudo normal. Cheguei ao fim da subida, a sentir que estava dentro da prova, mas que por outro lado havia muita gente também a andar
melhor que eu ou ao mesmo nível. Portanto, vi logo que ia ser um ciclismo que ia ter gente à minha volta e que ia ter eh, uma luta sempre pelos primeiros lugares. Depois, descidas, partes técnicas, e o que é que me aconteceu? Para que tempo? Uh, Sempre foi um meu déficit a parte técnica, e com uma bicicleta de contrarrelógio nas mãos, com pouco hábito na bicicleta de contrarrelógio, com um piso molhado, porque apesar de não ter chovido, estavas molhado dos dias anteriores e da umidade da noite, sujo, não é? Um bocadinho sujo, não é? Algumas zonas tinham um pouco mais de terra, normal. Impossível ter o percurso completamente limpo e imaculado com o tempo que tivemos. Havia algumas sujidades que se notavam. E eu, pronto, retraí-me um pouco mais, se calhar, nessa fase. Perdi relativamente tempo para muita gente e foi um segmento em que eu realmente não consegui estar bem, que foi o segmento, no fundo, de ligação até ao Autódromo do Estoril. A partir do Estoril, depois chegando à Marginal, cheguei um pouco sozinho à Marginal. Acabei por ficar mais a sentir que tinha perdido ali o grupo dos dois, três primeiros e que estava ali numa zona mais de terra de ninguém. Acabou por me aparecer em Carcavelos o atleta francês e um atleta italiano que viriam a ser também dos primeiros e dos melhores no segmento de ciclismo, que me passaram e eu a partir daí incorporei dentro das distâncias, não é? O grupo deles. Fomos sempre recuperando a partir daí. Tínhamos fases muito fortes, tínhamos fases menos fortes, mas essencialmente foi manter-me ali. Sabia que era um grupo que ia andar bem, os valores aumentaram muito, mas eu a partir daí deixei de me focar na minha potência e passei a querer acompanhá-los, porque sabia que ou ia com eles ou ia perder a prova. Portanto, aí tinha de arriscar e fiz bem, porque depois na marginal senti-me bastante confortável e senti que fomos sempre apanhando gente e que eu me ia sempre sentindo bem. E quando havia algum gap, algum atleta que quebrava, eu era capaz de fechar o espaço e manter-me sempre junto do francês e do italiano. Sempre com o João Dias também a conseguir vir connosco, porque ele na parte técnica ganhou tempo e depois conseguiu também vir connosco e foi um grupo bom que conseguimos não perder mais tempo para um atleta suíço e um atleta inglês que seguiam mais à frente, e isso permitiu-me chegar à corrida muito mais confortável. Portanto, cheguei à corrida, hum, boas sensações depois da bike, fiz uma transição rápida, aconteceu-me que eu tinha os géis dentro do ténis e calcei o ténis com os géis lá dentro, então tive de voltar a tirar o ténis direito, o pé direito tive de tirar e meter os géis no fato. Mas pronto, a transição foi rápida, foi tranquila e começo a correr a saber uma coisa, que é eu, eu parti mais atrás, ou seja, muito provavelmente estes atletas que estão à minha frente partiram nas primeiras vagas e eu parti muito mais atrás. Portanto, se eu estou muito perto deles na estrada, portanto, se naquele momento eu estou junto a eles, é sinal que muito provavelmente eu posso estar até à frente de alguns deles ou muito mais próximo deles, porque se eu partir mais atrás, eu tenho menos tempo de prova. Portanto, logo aí eu percebi que, ok, isto pode ser um trunfo para mim. Eu tinha um atleta francês à minha frente, tinha um inglês e tinha um atleta suíço na frente. E portanto, eu comecei a correr, comecei logo a ver o francês, comecei logo a ver o inglês e o suíço eu sabia que ia 2 a 3 minutos na frente. Fiz a primeira parte toda até ao retorno super bem, super a tentar controlar. Estava à média ali nos 3:23, 3:24, eu sabia, pá, não vale a pena ir mais rápido, porque já me visto que no fim quebras sempre. Portanto, vamos tentar ter calma, meter a nutrição, não falhar nisso e, e conseguir chegar ao retorno, analisar as distâncias, então depois ver se é manter, se é acelerar, se é até poder ir mais tranquilo ainda. Porque o objetivo era ganhar. Tudo bem, eu tinha o sub 4, mas eu na bike vi logo que não ia ter o sub 4, ou ia ser quase impossível fazer sub 4, porque fiz 2 horas e 20 e eu sabia que isso era muito para um sub 4. O percurso tinha mais 1 quilómetro, as condições não eram as mais rápidas e eu na parte técnica tinha sido lento, portanto eu automaticamente coloquei o sub 4 um pouco de parte e comecei-me a focalizar mais na vitória.
quando começamos a subir na direção outra vez da transição, eu vejo que o francês está sempre a manter a distância para mim, ou seja, não consigo apanhá-lo e estamos sempre a 10. Eu ia vendo pelos pinos, ele passava um pino, eu contava, era sempre 10, 12, 9, 10, portanto, andávamos sempre ali naquele braço de ferro, mas eu queria passar junto ao meu pai, ao meu irmão, às pessoas que me conhecem e saber se ele tem ou não, se eu estou ou não à frente dele na estrada, porque ele também podia ter partido atrás de mim e então aí ser eu a ter de ir buscá-lo. Ahm, Passamos o atleta suíço, passamos o atleta. Não, o atleta suíço não, passamos o inglês, os dois, e eu passo para terceiro, terceiro na estrada, porque eu era o primeiro já, o suíço um pouco mais à frente e o francês. E eu, quando passo pelas pessoas, as pessoas dizem: Hugo, já estás em primeiro. Algumas não diziam, diziam só estás em terceiro porque não estão a perceber que há o rolling start. Hugo, tu estás em primeiro, mas há um atleta francês que eu nem sabia que era aquele. Para mim, ele era inglês, para mim era inglês, portanto, eu não sabia que ele era francês. Há um atleta francês que vai, correr, vai atrás de ti, porque eles na aplicação veem que ele está a 1 minuto e meio. Apesar de ele ir à minha frente, ele está a 1 minuto e meio. E portanto, e ele está a correr ao mesmo ritmo que tu. E eu, este aqui não é o francês, este aqui não é o francês, deve ser inglês. Eu achei mesmo que ele era inglês, não sei porquê. Ahm, e atrás é que vem um francês que eu não sei quem é. Então eu fiquei naquela de eu tenho que continuar a andar bem, porque o francês, o atleta francês, pode-me apanhar. Ou pode ficar no rolling start à minha frente. Então fui. Passámos o suíço na Marina e eu passo o atleta que eu achava que era o inglês direto. Não sabia se ele tinha 30, eu sabia que teoricamente ele estava atrás de mim, porque me tinham dito, mas não sabia se quem era, se era o segundo, se era o terceiro, se era o quarto. Aqui ficou meio confusão total. E nessa altura levantou-se um pouco de vento. E eu, quando passei na Marina, tínhamos cerca de 10 quilómetros. Eu estava-me a sentir bem, tive imenso apoio das pessoas, era toda a gente, bora Hugo, bora Hugo. Muitas pessoas não sabiam que eu estava em primeiro virtual, outras sabiam. Uh, e eu, naquela de eu estou bem, eu vou já arrumar a questão dele, vou já deixar este rapaz para trás, porque eu quero ir sozinho e quero estar focado nesse francês. Porque se esse francês está a 1 minuto e meio, opa, se eu quebro ali nos últimos quilómetros, 1 minuto e meio, pode-me apanhar. Portanto, eu tenho que continuar, eu não posso ficar aqui a correr ao ritmo deste inglês, que era o francês, porque não vai dar. Então passei, ele não respondeu, e fui. Quando estou a chegar mais ou menos aos 14, 15 quilómetros, eu começo-me a sentir mais mal disposto. Eu tinha metido 3 Gs e começo a sentir aquela pressão dos Gs. Vocês sabem que naqueles quilómetros finais pesa. E, e nessa altura senti-me a abrandar. E eu, para mim, ele já tinha ficado. Quando eu dou por mim, está ele nas minhas costas e eu, porra, ardeu. Porque eu achava que, e eu tinha tido informação que aquele atleta, que era o tal francês, poderia estar ali com 30, 40 segundos de diferença para mim e eu ter essa vantagem. Mas se ele me agora passa e eu estou-me a sentir mal, se calhar vou acabar mal a meia, estou tramado. Pá, e senti muito mal aquele quilómetro, uh, e de repente, pá, dá-me mesmo uma má disposição, sai-me tipo um vómito, literal, e a partir daí fiquei bem. Limpei, tipo, parece que toda a respiração voltou, todo. Pá, fiquei. Foi a melhor coisa que me aconteceu isso. E mesmo antes do retorno. E eu, ui. E ele já a correr atrás de mim, com vento. E eu assim, epá, agora estou-me mesmo a sentir bem. Vou já fazer o retorno e vou-lhe já mandar um esticão. E eu pensei, este tipo vai já ficar. Eu mando o esticão e ele vem exatamente colado a mim. Eu, ui. E nós, eu não lhe dizia nada. Exatamente calado. Isto a 5 km da meta, retorno a voltar. E eu assim, bem, estou-me a sentir bem, já não vou quebrar muito o ritmo, a média está nos 3,28, 3,29, 3,30, mesmo com a subida 3,30. O outro francês de 1 minuto e meio, que era ele, não me vai nunca fechar 1 minuto e meio. Ahm, e portanto está tudo tranquilo.
Chegamos à subida, eu a atacar imensas vezes, a acelerar, a fazer esticões, porque assim, eu já nesse momento já estava a pensar, pá, eu quero ser o primeiro a chegar. Eu não quero saber se eu tenho 1 minuto e meio, 2 minutos, eu quero aproveitar a reta da meta e usufruir da minha vitória. Porque se este tipo chegar primeiro que eu, não só as pessoas não vão saber que sou eu o vencedor, vão ficar confusas, como eu vou perder o momento de agarrar a fita, de estar ali com o público, que era aquilo que eu queria, basicamente. Queria aproveitar, ter essa experiência, ter essa sensação que eu sabia que ia ser brutal. E eu pensei, vou ter de descalçar este rapaz. Quando começa a chegar ao fim, avisam-me que ele é o francês. Dizem, este é que é o francês, e depois já está com uma grande margem, já estás com a vitória no bolso. E eu assim, eu fiquei, ok, este é que é o francês afinal, mas agora como é que eu descalço a bota, não é? Porque eu não o consigo largar. Eu já tinha atacado, já tinha andado aos S, já tinha furado por meio de outros atletas que estavam lá para ver se ele perdia ali e ele não fechava. E então chegámos aos. Isto tudo sem falarmos, eu sempre a puxar, isto com vento contra, vento, vento, e ele sempre nas minhas costas, sempre nas minhas costas. Chegamos ali aos 19, 18 e eu penso, bem, não estou a conseguir quebrá-lo, vamos ver se em termos psicológicos consigo quebrá-lo. Então eu virei-me para ele, já sabia que tinha 1 minuto e meio, confiei perfeitamente na informação, batia tudo certo, e virei-me para ele e disse: I'm 130 in front of you, so I have a big advantage. In 2K, maybe you cannot go 1 minute 30 further than me. So maybe help me in the wind because you can be catched by the guys behind us. E estavam atletas que vinham atrás e eu disse, eu vou baixar isto para 4 km. Eu vou baixar o ritmo para 4 km. E ele só fazia assim, não, 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 não. E eu vi logo que ele achava que eu estava a fazer bluff. Então pensei, bem, vai ter de ser com ataques, ataques, ataques. E foi assim. Os últimos 2, 3 km foi sempre a atacar, a atacar, a atacar. Sempre eu a atacar. Ele respondia, ele respondia, ele respondia. Não partia, era impossível quebrá-lo. De maneira que eu cheguei à última rampa da Marina, a ir para a meta, e pensei, aqui é o tudo ou nada, é aqui que eu vou mandar o meu último ataque e vamos esperar que ele parta e eu consigo entrar na reta da meta em primeiro. E faço o meu ataque e ele consegue responder por cima do ataque. Não sei como. Eu, eu fiz um ataque super forte. Hum, Penso que a descer para a meta foi o momento mais rápido e eu no meu Garmin marcou 2,49 como ritmo máximo. E ele conseguiu ainda ter mais um kick e ir, e eu pá, limitei-me a respeitar isso, e pronto, ele também não tem culpa, na verdade, de me tirar um bocado aquele última finish line. Eu depois posso meter o vídeo, porque a foto que eu tirei de meta foi uma foto após a reta da meta, porque apesar de anunciarem que eu vou ganhar, é ele a sprintar para a meta e a pegar a fita e a celebrar e depois a perceber que perdeu, que fez mais 1 minuto e meio. Mas pronto, foi a única situação. Por um lado foi bom porque acabou por me testar na parte final. Tive sempre de me manter muito focado para tentar quebrá-lo. Eu acabei por imaginar que ele estava com o mesmo tempo que eu e eu tinha de o quebrar e foi, no fundo, criar um cenário mais difícil porque se tivéssemos partido juntos ele estaria a 1 minuto e meio atrás e eu acabaria a parte final a gerir. Por um lado tinha aproveitado mais a meta, mas por outro lado é uma situação chata, eu não sei como é que se pode resolver, acho que é difícil. A única coisa que eu acho que podiam ter feito era, ao saberem que eu tinha 1 minuto e meio e eu ia de verde, ele ia de branco, as pessoas que vão connosco nas bicicletas avisarem na meta que eu vou de verde e que sou a pessoa que vai ganhar. E portanto, se ele entra na reta de meta, não lhe dão a fita e eu passo um bocadinho depois e tenho esse cenário e tira as chapas e tudo. Mas pronto, isso é um pormenor e é questão de correr no circuito Age Group e não no circuito Pro e partirmos em rolling starts. Portanto, basicamente é aí essa questão com o francês. Muita gente perguntou e basicamente foi isso. Eu vim a ver que ele era um bom atleta, já ganhou muitas provas em França e era ciclista profissional. Foi de uma equipa da Direct Energy, penso eu, da estrutura da Direct Energy que antiga. Fez a volta a Portugal, fez provas boas, portanto,
eu senti logo que ele era muito bom no segmento de ciclismo e, portanto, fez sentido e também corre bem. Simplesmente não é tão bom na natação e se calhar foi isso que me salvou. Ou seja, ganhei uma prova na natação pela primeira vez. Portanto, basicamente foi isso. Em relação às perguntas, entrando aqui na parte das perguntas, para mim a prova está fechada e vou então responder às perguntas que não falei. Em relação à potência da prova na bike, eu fiz 275 watts de normalized power e fiz 261 de average. Eu posso meter aqui o file da bike. Foi a minha maior potência normalizada numa prova de half e foi depois também a minha melhor corrida. Consegui correr para uma 13, que dá a média de 3,30 numa prova com bastante dureza na corrida. Foi muito bom e é sinal que consegui chegar na minha melhor forma para a distância 70,3. Fiz uma natação boa, pedalei forte e consegui correr a minha melhor corrida. Portanto, não há nada a dizer. Foi realmente a minha melhor prova. Mínimo tempo para preparar um 70,3. Pronto, eu aqui dividi em duas categorias. Se o teu objetivo é acabar ou se o teu objetivo é fazer uma prova perto do teu limite das capacidades, ou seja, fazer uma prova para objetivo de, sei lá, fazer abaixo de 5 horas, ganhar um age group, ser top 3 da geral, o que for. Se o teu objetivo é só acabar, se tu não tiveres background nenhum, nunca se fizeste triatlo, não sabes o que é triatlo, simplesmente sabes nadar, pedalar e correr, mas nunca treinaste. Eu diria que o mínimo olímpico é um ano. Precisas de um ano para te preparares, porque tu não tens noção nenhuma do que é a modalidade. Eu já vi pessoas fazer em um ano o 70,3, portanto é possível. E são pessoas sem grande background, que simplesmente sabem nadar, pedalar e correr, não é? Mas um ano é o mínimo. Não acho que seja o ideal, mas se for a questão, opá, pelo menos um ano. Se começas a treinar sem noção nenhuma, 4 ou 5 meses antes, acredito que possa não correr bem. Se tiveres alguma experiência em distâncias mais curtas, por exemplo, já fizeste triatlo sprint, até já fizeste um olímpico, se calhar com 2 meses consegues fazer uns treinos mais longos e consegues aproveitar a experiência que já tens nas distâncias mais curtas e se tiveres com uma forma minimamente aceitável, fazer o longo. Portanto, tudo depende muito da experiência. Se for uma prova no limite das capacidades e fores uma pessoa que está quase na estaca zero, ou seja, nunca fez triatlo, eu acho que vais demorar 3 4 5 anos até conseguires fazer um bom 70,3, porque eu consigo fazer um bom 70,3, não tendo assim tanta experiência, apesar de já ter feito alguns, mas porque tenho muitas provas sprint e olímpicas feitas e isso dá-me experiência, anos de treino para chegar ao 70,3 e facilmente ter uma boa performance. O caso do João Dias faz uma prova espetacular. A sua primeira prova de 70,3 fez 4 horas e 5 e qualquer coisa, faz terceiro da geral, segundo do age group, faz uma estreia absolutamente espetacular, incrível. Tenho de dar muitos parabéns ao João porque ele teve contratempos a meio da prova, conseguiu na bicicleta estar lá no grupo, saiu para correr, correu fantástico e parece fácil, mas não é. E portanto, fazê-lo é muito difícil. E quem nunca fez um 70,3 não consegue se calhar ter a noção, mas é uma prova totalmente diferente dos sprints e dos olímpicos. Agora, a experiência que ele tem de treino e de muitas provas permitem que ele chegue lá e seja muito mais fácil ele ter um bom rendimento. E portanto, eu acho que se tens experiência de triatlos curtos e sprints, com 6 8 semanas de preparação específica, tu fazes um bom 70,3. Agora, se não tens noção nenhuma do que é a modalidade, aí vais demorar muito mais tempo. Até para fazer um bom 70,3 vais demorar épocas. Vais demorar épocas. Em relação ao meu treino, esta pergunta é em relação ao treino 80-20. Se eu treinei de forma polarizada. Sim, treinei de forma polarizada. Eu acredito que todos os atletas que treinem mais que 15 horas normalmente vão ter sempre um treino polarizado. Isto porque o 80-20, para quem não sabe, é 80% do teu treino feito em intensidades de baixas, zona 1, zona 2, e 20% com intensidade. Ou seja, limiar 1, limiar 2, VO2 máximo, tudo isso já entra nos 20%.
E portanto, mais ou menos esta é a minha lógica. Especialmente na corrida, eu estou no 80-20 de certeza. Na bicicleta, como eu incluí muito trabalho de endurance, e se considerarmos esse trabalho, poderá ser já nos 20%, porque são 240, 250 watts, portanto já é intensidade. Se calhar estou um pouco mais afastado dos 80-20. Mas na média geral, eu não sei as percentagens, mas estarei muito no 80-20 e acho que para um atleta que treine muitas horas tem de fazer 80-20, porque senão não vai conseguir absorver o treino. É impossível tu treinares 20 horas e dessas 20 horas, 30 ou 40% ser intensidade, porque aí vai estar a fazer muitas horas, muitos minutos de intensidade e não vai ser possível aguentar. Portanto, basicamente, em relação ao treino 80-20, é esta a resposta. Se treinarem 10, 12 horas, não façam 80-20. Quanto menos horas treinam, teoricamente mais intensidade convém meter. Claro que isto depois é muito individualizado, mas se eu treino 10 horas, 12 horas, eu não vou treinar 80-20, porque tenho de aproveitar as poucas horas que eu tenho para fazer conteúdo, para fazer trabalho. Senão, não fazem quase intensidade nenhuma. E, portanto, isto tudo depende da vossa realidade. Portanto, quanto mais horas treinem, mais 80-20 vão ter de fazer. Quanto menos horas, mais se calhar podem fazer um 70-30, um 65-35, não sei. Depois depende muito também do vosso treinador, da vossa especificidade individual e de vários fatores. Em que segmento me senti melhor? Não me senti. Senti-me bem em todos. Uh, Natação senti-me bem. A corrida foi a minha melhor corrida, apesar de ter tido momentos em que não me senti tão bem, fiz um bom tempo. E a bike senti-me também sempre bastante bem. Portanto, se calhar se tiver a dizer um a bike, porque foi o segmento que se calhar até me senti melhor no geral, na totalidade do segmento, e foi aquele que me permitiu chegar à corrida em boas condições. Portanto, talvez a bicicleta. Aderiste às meias de compressão, os objetivos são aerodinâmicos ou de compressão? Os objetivos, portanto, isto não se chama tanto meias de compressão, chama-se mais calf guards, que são calfos, e o objetivo é meramente aerodinâmico, não tem nada a ver com compressão. Não acredito que aquilo faça algum tipo de. Não sei se tem algum impacto a nível muscular, acredito que não. Simplesmente tem o impacto a nível aerodinâmico. Foi isso que eu procurei. Fiz os testes e deu que a 40 km/h teria entre 5 a 6 watts de ganho. Abaixo disso não tens quase ganhos, mas em velocidades de 40, 45, 50, então aí tiras imensos ganhos. Portanto, não vi qualquer. Não vi por que não usar. Ou seja, só tenho ganhos a velocidades altas. Vamos usar, é algo que não é um investimento muito grande, são 40, 50 euros. Justifica, a meu ver, para quem quer melhorar um minuto e meio, pode fazer essa diferença se andares em velocidades altas. E pronto, foram calços que eu vi com boas referências, testei-as, deu bem e usei. Porque essencialmente, como nadamos com fato, podemos ter as calças já postas, não temos de perder tempo na transição a colocá-las e portanto eu usei. Saí foi da água, tirei o fato e elas estavam todas vincadas. Tenham cuidado em endireitá-las completamente. Eu fiz questão de perder 5 segundos a metê-las direitas, porque senão, se vão com elas todas dobradas e todas vincadas, todo o efeito que elas têm perde-se e até pode ser pior. Portanto, muita atenção a isso. Procurem com o vosso fato, que vocês podem ter o melhor fato do mundo, mas se ele estiver largo, se tiver vincos, se as meias estiverem mal postas, se estiverem com vincos, dobras, vocês perdem o efeito todo. Portanto, muita atenção a esse aspecto. Estratégia da corrida. E quem me perguntou isto foi o Nuno Faria. Eu gostava mesmo de fazer uma menção ao Nuno, espero que ele esteja a ouvir, eu acho que sim. O Nuno tem apoiado bastante aqui o podcast e tem-me apoiado bastante nas provas. Eu vou contar aqui a história da meia maratona de Odivelas, em que eu ia a correr na frente com um atleta marroquino, já para aí aos 15, 16 km, vínhamos também ali num despique, e parecido ao aquecimento da prova deste ano, passa no sentido contrário um atleta, e eu no dia anterior tinha feito uma live sobre a prova do Vasco Vilaça de Pontevedra, tínhamos feito essa live, e, e o Nuno, eu não conhecia sequer, nem sabia quem era, e nem vi a pessoa, só ouvi, disse: Bora Hugo, bora lá, que eu ontem vi a live.
eu vi a live do Tricas. E eu ri-me, pá, ri-me. E foi tipo outra sensação. Foi tipo, pá, estás ali numa concentração e de um momento para o outro há uma pessoa que passa e relembra-se da live ou do podcast que tu fizeste e dá ali um apontamento giro. E depois tive a oportunidade de falar com ele gosta muito do podcast. E nesta prova ele estava lá e filmou e apoiou-me e deu-me indicações também dos tempos e eu vi-o e portanto, opá, obrigado Nani pelo teu apoio. Em relação à estratégia da corrida, foi um bocadinho o que eu já falei. A estratégia foi simples, foi primeiro eu quero ganhar, ou seja, o que é que eu tenho de fazer para ganhar? Tenho de ir a este ritmo, preciso de ir mais rápido, quem é que eu tenho de apanhar, perceber onde estou. Mas a ideia era sempre ali os 3,25, 3,30. Queria fazer a primeira metade sempre com uma reserva, sabendo que na parte final quebro sempre. E nesta prova eu não quebrei, consegui estar sempre bem, conseguir fazer bastantes mudanças de ritmo. Quando estava a tentar descarregar o francês, no final tive a capacidade de atacar. Ok, ele foi mais forte, mas eu não deixo de estar muito contente com a minha prova, porque acho que fiz um segmento de corrida ao nível de profissional. Ok, a bicicleta não foi a nível profissional, claramente, mas consegui correr em tempos que os profissionais correm. O ano passado, no mesmo percurso, houve três pessoas a correr melhor que eu, os profissionais. Portanto, só três conseguiram correr mais rápido que eu, os três primeiros. O, o Matis Margirier, por exemplo, correu tipo 15 segundos mais rápido que eu. O atleta que agora francês que tem dominado um bocado as provas aí, tem feito top 5 em quase todas as provas, ganhou agora este challenge ao sprint com o Mika Nuth. Ou seja, dá para ter uma noção que o segmento de corrida já está no nível necessário para competir lá fora, mas falta a bicicleta. Mas a corrida foi boa e foi mais ou menos essa a estratégia. Onde podia ter feito melhor, apesar da vitória. Sim, aqui o que eu digo é, pá, acho que claramente a bicicleta podia ter sido melhor a parte técnica. Acho que em termos de potência fiz o que sabia, até um bocadinho acima do que esperava, 275 watts. Agora a parte de maximizar a velocidade nas curvas, transportar velocidade em retornos, conseguir não perder espaço nessas fases. Falhei um bocado e é algo que eu tenho que continuar a trabalhar, a minha skill de bike e especialmente skill de bike em condições perigosas e com uma bicicleta de contrarrelógio. Em relação à nutrição, pronto, a nutrição foi parecida ao que eu fiz em Lati. Tomei dois bidões de 750 mililitros com o Drink Mix 320 da Morton, ou seja, 80 gramas de hidratos por bidão, e consumi uma barra da Morton de 45 gramas. Portanto, no ciclismo consumi um total de 205 gramas, que dá uma média de 90 gramas por hora, mais ou menos. E na corrida tomei 3 géis, água e Gatorade. Ou seja, 3 géis dá 75 gramas de hidratos. Ou seja, enquanto que a corrida foi 1h13, foram 65 gramas de hidratos por hora, mais a Gatorade, não sei o quê. Portanto, consumi bastante e senti que funcionou, mas tem a cena do sódio. Eu acho que preciso de acrescentar um pouco de sódio, porque sinto sempre que os músculos na corrida estão ali muito, muito, muito tensos. E eu acho que pode ser um pouco falta de sódio, assim, perco bastante sais e a nutrição da Morton tem esse déficit. E se calhar tenho que começar a colocar algumas cápsulas de sal durante o segmento de bicicleta para compensar o sódio. Depois, qual foi o melhor workout de corrida? Eu há pouco mais ou menos disse, foi os 3 vezes 5 km. Fazer um treino longo de 22 com 3 vezes 5 km dá 15 km mais ou menos em ritmo de prova. Acabar a última repetição de 5 bem, abaixo de 3,25, era o goal do Race Pace. Foi realmente um excelente workout e acho que foi o melhor. E depois, última questão, o que te separa de uma carreira profissional? Pronto, eu deixei esta última pergunta para o fim. Como eu já disse, eu acho que a minha natação e a minha corrida está boa para o nível profissional.
porque na longa distância a minha natação não é assim tão má. Acaba por ser ok, permite-me, se eu continuar a trabalhá-la, sair pelo menos ali no segundo grupo. E isso permite-me estar dentro de prova. O problema é o ciclismo, ou seja, eu ainda não tenho um segmento de ciclismo suficiente para recuperar para os da frente, muito menos, ou seja, muito menos capacidade tenho para recuperar o tempo perdido, vou é perder a tempo. Ou seja, ainda não tenho, nem em termos de potência, nem em termos de material, porque competi agora com a bicicleta do meu pai, mas é uma bicicleta antiga, apesar de tudo. A posição que eu tenho na bicicleta não é top, ainda não é top, porque ainda não tive tempo de a trabalhar. Opa, e pormenores, tipo, ainda não tenho um capacete de contrarrelógio, ainda não tenho tempo na posição suficiente. E estes atletas de top têm posições e conseguem meter mais watts que eu e conseguem andar mais rápido. A juntar a isso, o problema técnico aqui nesta prova são três fatores que eu ia sempre perder muito tempo. Agora, se tenho nível para ir a uma prova pro, acho que sim. Conseguia ir e fazer um tempo, por exemplo, o meu tempo nesta prova, que eu acredito que este ano foi mais lento, porque o tempo da outra dia estava a estrada toda seca e a bicicleta estava mais rápida e tinha menos 1 quilómetro. Este ano tinha mais 1 quilómetro, subíamos um bocadinho mais. Portanto, eu fiz 4 horas e 1. 4 horas e 1, que o ano passado dava-me um 15º lugar nos prós. Se acreditarmos que se calhar o ano passado eu fazia 3,59, porque era um bocadinho mais rápido, estaria ali no top 15. E portanto, top 15, considerando que tem ainda pouca experiência na distância e que estava com material na bicicleta que não era top, não era um setup de para a bike top. Eu consigo ter um setup melhor se tiver esse suporte e se fizer esse investimento. Pá, posso estar numa prova destas ali junto ao top 10. Agora, um top 10 também às vezes não chega, porque estas provas tu tens de. É muito difícil a longa distância porque tu não tens o suporte para. Tu não tens um suporte de uma federação, tu tens de ir por tua conta. Ou estás ligado a uma equipa que te vai pagar o suporte das viagens, dos materiais, que te vai dar uma bicicleta, que te vai dar nutrição, que te vai dar os equipamentos, que te vai pagar as viagens, que te vai ainda se calhar dar uma mensalidade por mês. Se tu não tiveres esse tipo de situação, é muito pouco provável que tu consigas te aguentar a correr como profissional, porque tu não vais tirar qualquer partido financeiro daquilo. E um profissional, a meu ver, é um atleta que só faz triatlo. Ok, tem outras coisas, mas que o main focus deles é o triatlo. Eles constroem a vida deles, ou seja, o resto das coisas, muito em torno dos seus treinos e da sua vida. Enquanto que há muitos profissionais que eu vejo que correm no circuito profissional, mas têm um trabalho, não são profissionais, são amadores que correm como profissionais. E portanto, é um pouco isso. Ou seja, eu acho que só faz sentido tu assumires um pouco a tua ah, carreira de profissional na longa distância se tu realmente puderes viver de forma profissional, tiveres condições de profissional. Senão é a mesma coisa que tu jogares na Primeira Liga, mas jogas na Primeira Liga de futebol. Estás numa liga profissional, mas ganhas 500 euros. Claramente tu não vais viver com 500 euros, portanto, tu vais ter de ter outro trabalho. Se tens outro trabalho, és profissional ou és um amador que está a correr e a competir contra profissionais, na liga profissional. Portanto, é um bocadinho isso. E pronto, é difícil esta passagem, porquê? Porque tu também, para conseguires, se calhar, chegar a esse patamar de teres apoios, patrocínios ou entrares para uma equipa, tu também tens de ir e conseguir com o que tens fazer um resultado de destaque. E portanto, é esta passagem que não é fácil, porque eu na realidade não tenho sequer uma bicicleta de contrarrelógio, não tenho um material ainda top. É um investimento e a questão aqui é ver se é possível fazer esse investimento e arriscar ou se não é a altura certa. Portanto, é uma decisão um pouco complicada. Eu, por um lado, havia uma pergunta se eu gostava mais de curta ou de longa distância. Gosto mais das provas de longas, mas sei que
é um pouco difícil. E nós em Portugal não temos praticamente, sem ser o Ironman de Cascais, nenhuma prova que traga profissionais e, portanto, ou vais competir lá fora ou então é muito complicado. Mas pronto, vamos ver. Também ainda acho que tenho muito a melhorar na curta distância e acho que passa tudo por aparecer a oportunidade e ver se é possível ou não, mas que realmente gostava de competir no circuito profissional, opá, era obviamente fantástico. Mas pronto, primeiro tenho que ser realista ao ponto de dizer que ainda não tenho um nível suficiente para ser competitivo e depois perceber que também, obviamente, não tenho as condições ainda para dar esse passo. Portanto, está feito. É isto. Espero que tenham mais uma vez gostado aqui deste tipo de episódio. Eu posso vir a fazer futuros com isto. Acredito que as provas longas tenham sempre mais interesse. Vocês gostam de certeza mais de acompanhar as provas longas, porque também é as provas que os age grupos e a maioria das pessoas que veem isto fazem, e portanto faz todo o sentido. Espero ter passado algumas informações importantes para vocês. Podem sempre me enviar mensagem pelo Tricast ou pelo meu Instagram com alguma dúvida. Eu vou tentar sempre responder, sempre esclarecer. E pronto, agradecer o vosso apoio. Para a semana temos mais. Para a semana não, daqui a 15 dias tem mais um episódio. Novamente vamos trazer convidados. Epá, e deixem o like, deixem a vossa subscrição, deixem o vosso comentário, façam essas coisas. Epá, é muito importante. Nem que seja só porque gostam do canal e querem que o canal cresça. Porque pá, estou a fazer isto, é uma coisa que dá algum trabalho e a ideia, pá, é continuar a crescer para futuramente conseguirmos ter um impacto ainda maior. E para isso é preciso que pá, vocês deixem o like, que vocês, para além de verem, subscrevam. Temos a meta dos 1000 subscritores já aí, estamos quase a chegar nos 1000. E opá, vão acompanhando pelo Instagram. Temos estado a tentar fazer algumas coisas novas, dinamizar um pouco mais o Instagram, melhorar aqui os podcasts e a ideia é continuar a crescer. Por isso, obrigado a todos e então até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.